Olá a todos, estamos de volta aqui com a primeira edição do Fórum de Inteligência Artificial, o IA Fórum. Antes de começar o nosso primeiro painel, gostaria de fazer alguns avisos que nós temos aqui na plataforma de vocês, os estandes dos nossos patrocinadores, e hoje nós vamos ter aqui um sorteio de 5 copos oferecidos pelo Pod Café e um kit oferecido pela Manage Engine. Também nos estandes dos nossos patrocinadores, vocês encontrarão um material especial para os participantes do evento. No stand da Tenside, por exemplo, também você poderá testar a sorte e garantir o seu copo do Pod Café TI. Você também poderá concorrer a ingressos para o RPA Robotics Summit, o evento que a Tenside vai realizar em agosto, e também descontos para esse evento. Entre lá, gire a roleta e sorte para garantir o seu brinde. Eu quero lembrar também que as perguntas que vocês desejarem enviar aos nossos painelistas, vocês podem utilizar o formulário na plataforma que vocês estão assistindo, para que eu possa remeter as perguntas para um dos painelistas especificamente e para toda a mesa como um todo. Como eu falei, o nosso próximo tema é bastante polêmico. É como se a inteligência artificial deve ser regulamentada. Um assunto que está sendo discutido pelo Senado, e já gerou bastante polêmica quando foi debatido na Câmara. Então, nada melhor que a gente contar com especialistas para discutir o tema. Esse painel ele vai ser coordenado pelo Dr. Gustavo Artesi, que é titular da tese advogado. O Dr. Gustavo Artesi é um parceiro que nos ajudou e nos ajuda na realização de vários eventos focados aqui na T-Insight, principalmente nessa primeira edição do Fórum de Inteligência Artificial, e no evento Data Protection, que nós estamos realizando agora no segundo semestre. Nós também contamos aqui com a Lauren Espíndola, que é líder de políticas públicas da Microsoft, e com a Dora Kaufmann, que é professora de programas de tecnologia de inteligência e design digital da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias da PUC de São Paulo. Então, eu gostaria de entregar a palavra desse painel para o Dr. Gustavo, para dar início ao nosso debate. Por favor, Dr. Gustavo. Oi, Claudinei, bom dia. Estou animado aqui com o primeiro fórum de IA. De certa forma, é uma continuidade ao projeto que a gente já vem ajudando você há 5 anos, que você teve, que é o Data Protection Forum. Basicamente, esses dois fóruns juntos, eles correspondem a boa parte do que é a regulação digital hoje, né? O pessoal está chamando isso de data ethics, né? Pode chamar de compliance digital, mas esses dois eventos, um já tem 5 anos e foi muito bem sucedido, a gente teve coisas marcantes nesse primeiro evento, Data Protection. Podemos trazer o Giovanni Butarelli, que nos deixou ano passado, e tem sido um evento bastante bem sucedido, e eu tenho certeza que o IA Fórum também será, e parabenizo você e a T-Inside por essa iniciativa. Do ponto de vista de eventos privados, da iniciativa privada, eu diria que está no mais alto nível, né? Então, estou muito feliz de ajudar a T-Inside nisso. E hoje, para ajudar a gente, né, a entender regulação em inteligência artificial, a gente trouxe a Lauren e a Dora, que são referências do tema, cada uma no seu ramo de atuação, né? A Dora mais voltada à pesquisa, a Lauren em política pública. E acho que o objetivo é a gente discutir, eu diria que a conveniência da regulação nesse momento, e, além da conveniência, o escopo da regulação, né? O que regulação em IA pode oferecer ou tem que ter, né? Porque o objetivo, né, é manter o desenvolvimento da tecnologia, uma tecnologia que, tudo bem, começou na década de 50, 60, no formato lá que havia naquela época, no plain old Artificial Intelligence, né? E que agora, a partir de 2015, 2014,
começou a ter efetivo uso e usos comerciais importantes, em setores importantes da economia, do conhecimento. A gente está numa nova fase, um novo verão da inteligência artificial, e é a primeira vez nesses 40, 50, 60 anos que se fala em inteligência artificial que seriamente se fala de regulação sobre o tema. Né? Há iniciativas que vão dos Estados Unidos, a Europa talvez a iniciativa mais avançada, que já está com a legislação para ser votada, vamos colocar dessa forma, que é o AI Act. A China já apresentou propostas, o Canadá está avançado. Se não me engano, ontem o Reino Unido colocou a sua visão sobre a regulação do tema. E o que do que eu tenho estudado e tenho visto, o Brasil tem que tomar suas iniciativas, mas fazê-lo de forma mais independente possível, né? Porque eu acho que o tema, e aí é uma opinião pessoal, ele tem implicações geopolíticas importantes, né? Eu não gostaria de ver o Brasil entrando numa aventura regulatória em que a gente esteja emulando regulações de países mais desenvolvidos. E eu acho que isso tem implicações e a gente tem que ter a nossa visão estratégica sobre IA para poder regular. Mas regular, a regulação ela deveria ser uniforme, ou ela é a mesma para o mundo todo? Eu pessoalmente não vejo dessa forma. Mas eu vou deixar a Dora e a Lauren falarem um pouco, fazerem as suas considerações iniciais, né? E aí depois a gente vai e abre para uma conversa mais aberta sobre essas questões. Então a gente vai começar com a Dora. Primeiro agradecer a sua presença, Dora, e ouvir o que você tem a dizer sobre a conveniência, a adequação da regulação e o formato da adequação de regulação em IA. A todos, muito obrigada, Gustavo, pelo convite. Eu acho esse tema fundamental, assim, nesse ecossistema da inteligência artificial, a situação bastante relevante, né? Porque, como você falou, já foi o PL 21/2020 já foi aprovado no plenário da Câmara e está em discussão agora na comissão de juristas, elaborando, acho que em novembro eles têm que entregar alguma coisa consistente para o Senado votar, então acho que é super importante e é o momento da gente discutir. Bom, primeiro de tudo, eu sou a favor de regulamentar a inteligência artificial. Né? Para mim, é fundamental a intervenção do poder público, não só para mitigar os potenciais danos, os riscos, mas também para maximizar os benefícios. Né? Importante na consolidação, na criação e na consolidação do ecossistema em torno do desenvolvimento, implementação e uso da IA. Bom, aí eu queria falar algumas questões assim, que eu acho que antecedem a decisão ou assim, a minha posição favorável à regulamentação. Primeiro que os princípios gerais não se mostraram suficientes. Né? Eles começaram, o primeiro evento que se tem notícia do estabelecimento de princípios gerais foi o famoso encontro em Silomar, em 2017. Por que esses princípios não são suficientes? Eles constam praticamente de todos os documentos, inclusive até o documento da China, mas eles não são universais, primeiro, porque a interpretação de vários daqueles atributos depende da comunidade do país, mas principalmente porque eles não são transformáveis em linguagem matemática para inserir modelos estatísticos. Né? Então, por outro lado, a autorregulamentação também não tem se mostrado suficiente ou eficiente. Tem eu já escrevi sobre isso, tem diversas iniciativas de grandes plataformas de tecnologia, do meu ponto de vista, do que eu observo, muito mais formais do que efetiva para guiar seus próprios desenvolvedores e designers sobre sistemas de IA. Então,
o que resta, digamos assim, já que os princípios gerais não são suficientes e a autorregulamentação não tem funcionado, é regular. Só que regular a inteligência artificial não é uma tarefa simples, né? É uma tecnologia transversal e complexa. E eu acho que é aí que entra a grande crítica que eu tenho ao processo no Brasil. É o assodamento. Eu acho que a gente precisaria de um tempo muito maior. Eu acompanhei, fui especialista convidada na auditoria pública da Câmara e do Senado e da Comissão de Juristas do Senado. E na Câmara, a primeira audiência pública foi em julho, e em 29 de setembro já foi votado em plenário. Então, eu acho que isso não é um tempo suficiente para os próprios legisladores se familiarizarem com a lógica e o funcionamento dessa tecnologia, como eu disse, complexa, e muito menos tempo suficiente para sensibilizar a sociedade. Então, o que a gente tem de projeto, eu creio que a Comissão de Juristas está se empenhando fortemente em tentar melhorar, né? Eles pegaram uma tarefa que não é simples, não é trivial, exatamente pelo conteúdo, né, dessa legislação, da proposta de legislação que foi aprovada na Câmara, a PL 21/2020. Então, eu acho que, se a gente reparar, eu acho que a gente tem que, eu estou de acordo, que a gente tem que olhar para o Brasil, quais são as questões do Brasil, mas eu acho que a gente também tem que aprender com os processos de outros países, né? Eu também tenho várias críticas, também já escrevi sobre isso, sobre a regulamentação, a proposta de regulamentação europeia. Acho que ela é inócua, acho que ela é ambígua, acho que ela é muito generalista, acho que ela não... Algumas questões que ela propõe, eu acho que não são viáveis vis-à-vis a natureza dessa tecnologia, mas, de qualquer jeito, do ponto de vista do processo, é muito distinto do que está acontecendo no Brasil. Então, essa proposta de regulamentação da inteligência artificial da Comunidade Europeia foi divulgada em 21 de abril de 2021. A Comissão Europeia já está na etapa de revisão, já saiu um documento de revisão dessa proposta inicial. Mas eu queria chamar a atenção, que pouco se fala, pelo menos nos fóruns que eu participo, que em 2018, esse processo na Europa começou em 2018. Em 2018, a Europa constituiu um observatório que se chama AI Watch, e durante um tempo esse observatório ele continua atuando exatamente com o propósito de observar o que estava acontecendo no uso da inteligência artificial no território europeu. Isso que nós não fizemos, porque se a gente pensar, uma legislação ela é efetiva, né, se ela conhece quais são os problemas que estão acontecendo em relação, digamos, a essa tecnologia, no caso, a inteligência artificial, se ela observa quais são os riscos, os problemas de implementação, e, a partir dessa observação, dessa constatação da realidade, ela vai criar uma regulamentação, né, os órgãos competentes vão criar uma regulamentação para enfrentar os problemas reais que estão acontecendo. E não foi assim que aconteceu conosco, né? Esse não foi o processo brasileiro. Então, a Europa, quando ela propôs essa regulamentação, essa proposta de regulamentação, de 21 de abril do ano passado, já estava baseado em observações que começaram desde 2018, né? Através desse observatório. Então, eu acho que a gente não teve, como eu disse antes, e observei isso durante o processo que eu participei, falta conhecimento dos próprios legisladores, até dos legisladores, dos deputados, senadores diretamente envolvidos nesse processo, sobre o que é a inteligência artificial. Então, nós corremos o risco de aprovar alguma coisa inócua, né, que não vai proteger efetivamente a sociedade, ou aprovar alguma coisa que engesse o desenvolvimento. Em suma, aprovar uma proposta de marco regulatório para a IA com várias deficiências, em vez de nos ajudar a avançar, porque qual é a situação hoje no Brasil em relação à inteligência artificial? Nós estamos absolutamente atrasados em relação ao desenvolvimento,
né? Então, nós não temos assim, nada importante, significativo do ponto de vista de desenvolvimento da tecnologia. Por outro lado, o brasileiro é usuário intensivo dessa tecnologia, né? Hoje, a vida do brasileiro é mediada pela inteligência artificial, porque é ela que está no cerne dos modelos de negócio das plataformas, dos aplicativos e de vários outros, né, das decisões de contratação. O mercado financeiro, o mercado bancário usa fortemente a inteligência artificial para várias decisões que impactam os seus clientes, né? Então, eu acho que essa situação de, por um lado, ter pouco desenvolvimento de tecnologia em si, nós usamos as tecnologias desenvolvidas por empresas, fundamentalmente por empresas internacionais, e, por outro, a mediação da vida do brasileiro fortemente pela inteligência artificial. Isso cria uma situação que faz com que, eu acho que todos nós estejamos de acordo a importância de ter uma legislação, uma regulamentação, mas ela tem que ser efetiva, né? Então, só para terminar, tem muita discussão também você levantou o fato de que foi exatamente esses dias que a Inglaterra se posicionou, de uma certa forma, contrária ao processo da Comissão Europeia, mas colocando algumas questões muito iniciais, né? Algumas questões para começar a discussão no Reino Unido. E uma delas, que eu acho que é o ponto que eu não concordo com a Comissão Europeia, claramente, e que eu acho que a nossa proposta está numa direção melhor, é que eu não vejo, e que a Inglaterra está se posicionando também a favor da regulamentação setorial. Eu acho que, exatamente por ser uma tecnologia transversal, eu não vejo como você criar uma agência nacional de regulamentação e fiscalização. Eu acho que ela tem que ser setorial, e os órgãos que já existem, as agências que já existem, elas incorporarem mais essa nova tecnologia, os produtos com base nessa tecnologia. Então, nesse sentido, acreditando nesse caminho, eu acho que, por exemplo, no processo de discussão, seria fundamental que estivesse participando o Banco Central, a Anvisa, o MEC, em suma, todos os órgãos estivessem participando dessa discussão junto com o Congresso, né, a Câmara e o Senado. E que eu saiba, isso não está acontecendo. Então, eu acho que isso é fundamental. Apesar de que a proposta que está sendo discutida hoje no Senado, ela prevê a setorização, o controle, a fiscalização setorial, ela não incorporou os órgãos setoriais nesse processo. Então, isso já é um problema, para mim, muito sério, né? Aí, por último, eu também acho que é fundamental, acho que todos nós vamos estar de acordo, que o foco seja as implementações de alto risco, né? Não dá para controlar e não faz sentido controlar e regulamentar todas as implementações, né? Hoje, o potencial dano, por exemplo, de um sistema de recomendação de IA do Netflix é absolutamente diferente da saúde, da segurança, na educação, né? Então, o máximo que pode acontecer no Netflix é a gente não gostar de um filme. Então, isso não precisa ser preocupação do poder público. Então, eu acho que o poder público tem que eleger quais são os domínios de implementação mais sensíveis para a sociedade, para os cidadãos, para as instituições, e focar. Bom, então é isso. Isso são comentários iniciais, tem muita coisa para falar, mas vamos lá. Não, já trouxe trouxe os elementos e questões nevrálgicos, vamos colocar dessa forma, e a gente pode explorar eles com mais calma depois aí da fala da Lauren, as considerações iniciais da Lauren. Aí, Lauren, se você quiser se alimentar aí, aproveitar as bolas levantadas pela Dora, fica à vontade.
Obrigada, Gustavo. Bom dia a todos. É muito fácil falar depois de alguém como a professora Dora, né? Eu fico aqui só balançando a cabeça, concordando. Excelente, como sempre. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu acho que eu vou aproveitar todas as bolas levantadas e cortar aqui, professora. Concordo plenamente com tudo. Eu acho que a gente tem sim que regulamentar a inteligência artificial. Agora, a grande questão é como, né? Pegando um ponto aqui de aproveitar os exemplos lá de fora, eu acho que a gente tem sim que olhar o que está acontecendo lá fora, né? E com um olhar observador, cauteloso, e ver o que a gente pode trazer aqui para o Brasil. A gente está em outro momento, a gente não está nem nenhuma discussão que se tem lá fora sobre regulamentação de inteligência artificial sequer mencionam o Brasil. Falam da Índia, falam da China, né? Falam da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, todo mundo, menos o Brasil. E por que isso? Porque a gente não tem desenvolvimento da tecnologia aqui. Eu acho que a gente tem um problema muito anterior para tratar, né? E quanto mais a gente vai vendo, eu estou percebendo que a diferença dos outros países é que lá a inteligência artificial, o desenvolvimento da economia baseado em inteligência artificial é agenda de Estado. Aqui no Brasil não é. Né, veja, a gente lançou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que para mim é um grande marco, né, tem sim grandes críticas, mas acho que é uma tentativa de posicionar o país no cenário, e sequer a gente teve uma menção do presidente da República, né, de outros ministérios, não foi uma ação coordenada. Então, eu acho que enquanto a tecnologia não for vista como necessidade de agenda de Estado, a gente vai ter uma dificuldade. E aqui trazendo muito para a política pública. E aí eu trago também a capacitação, né, que foi mencionado também no painel anterior. A gente precisa capacitar a nossa mão de obra. A gente fala tanto, né, que a tecnologia, o perigo da tecnologia e tal. Imagina, não é isso. A tecnologia não vai substituir o homem. A gente vai só melhorar a capacidade humana, né? A tecnologia pode ser substituir naqueles trabalhos que são repetitivos, mas vão se criar outros, como aconteceu, como aconteceu em outras revoluções. Então, acho que a gente precisa, primeiro, olhar o todo. O que a gente precisa fazer? Qual é a base, né? Para a gente ter o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil, o que a gente precisa fazer? Capacitação, definição de estratégia clara, onde o Brasil quer chegar, como o Brasil quer chegar, o que eu preciso fazer com os jovens, né? Eu preciso ter, sim, análise de dados em todos os currículos. Hoje é o futuro, todo mundo programa com celular. Né? E não está se falando sobre isso. Tem um exemplo bacana que eu acho que é a Austrália. Decidiu que vai ser líder de IA até 2030. E para isso ela lançou um plano, o AI, um plano de inteligência artificial, e aí de 2021 a 2022, com valor de 125 milhões de dólares, que aí tem vários eixos, né? Então, assim, você veja, é um plano com um orçamento, né, e com objetivos claros. E aí, além de pesquisa e desenvolvimento, tem também a capacitação de jovens, de graduandos, que aí, para já entrar no mercado de trabalho, ativo, sabendo como trabalhar com a tecnologia. Eu acho que essas ações fazem toda a diferença, né? Teve também um estudo que a Nova Zelândia fez com o Fórum Econômico Mundial, de se analisar todo o arcabouço normativo, todo o sistema regulatório da Nova Zelândia, para entender como é que ela está em questão de inteligência artificial. E aí, interessante que descobriu-se que 80% das leis atuais estão ok para a inteligência artificial. Olha só, sobram só 20% que precisam ser adaptadas ou algo que precisa ser feito que não está coberto. E eu acho que aqui no Brasil é a mesma coisa, né? A gente já vive inteligência artificial. Então, as empresas já estão trabalhando com inteligência artificial, já tem startup baseada apenas em inteligência artificial. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Então, a gente não está às cegas. A gente já tem uma instrução normativa aqui acontecendo. É claro que a gente precisa regulamentar e a gente é a favor disso, porque eu acho que dá mais segurança jurídica, atrai investimento, né? A gente sente mais segurança para investir e inovar aqui no país. Mas a gente precisa ter um olhar atento e fazer com cautela, né? Não é sair atropelando, e concordo plenamente com a professora Dora. A gente precisa incluir todos os atores responsáveis aqui na discussão, né? A gente defende, então, que a regulamentação tem que ser setorial, porque não faz sentido, é totalmente transversal. Eu acho que seria impossível, praticamente impossível, ter uma agência reguladora que
pegue todos os setores. Então, faz sentido que seja setorial, assim como os Estados Unidos propôs e está fazendo também, né? Só que para as agências reguladoras terem competência de analisar a inteligência artificial, elas precisam ser capacitadas também. E aí a gente volta, né, para o ovo e a galinha, que a capacitação precisa estar desde o início em todas as conversas, né? Eu acho que um outro ponto que está recente, que a gente está fazendo, que são outras formas, né, da gente olhar a inteligência artificial. A professora Dora comentou dos princípios, também concordo, foi um esforço de governos, organismos internacionais, empresas, para criarem princípios éticos para a inteligência artificial. É claro que isso, enfim, não tem é voluntário, né, mas eu acho que já é um grande passo, né? Se a empresa prova o que ela fez, tem frameworks hoje disponíveis para isso, já tem um olhar diferente. Mas o Brasil começou agora, com a ABNT, instalou a Comissão de Estudo de Inteligência Artificial, foi recente, começo do mês, num esforço combinado com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, no âmbito da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Instalou-se, então, essa comissão com o intuito de analisar as normas internacionais da ISO para ver a pertinência de trazer ou não aqui para o Brasil. Acho que esse já é um esforço, né, que, coloca o Brasil na discussão, que até hoje não está, e dá a oportunidade de todo mundo envolvido, de todos os setores, de analisarem isso. Lembrando que as normas, né, não são obrigatórias, então, se você tem ou você não tem, e aí é uma escolha do consumidor optar por uma empresa que tenha ou por uma empresa que não tenha. E aí essas normas estão focando inicialmente no ponto ético. Então, né, como mitigar vieses, como garantir um sistema de inteligência artificial ético, diverso, né? O que estão falando lá fora que a gente pode trazer aqui no Brasil. Então, acho que essa ação concreta é uma que nos coloca, assim, no centro da discussão, que eu acho que é o que a gente tem que incentivar aqui. Enfim, voltando um pouquinho para o ponto de agenda de Estado, né, que enfim, é minha defesa, eu acho que é isso, e aproveitando o nosso ano eleitoral agora, a pauta digital, ela entra timidamente, né, nas campanhas presidenciáveis, e toda oportunidade que eu tenho, eu levanto a mão e pergunto como é que estão vendo isso, porque eu acho que enquanto a gente não vir a importância da tecnologia para todos os setores, e principalmente na educação, a gente não vai avançar, e não faz sentido a gente regular algo que nem a gente entende, né? A professora Dora falou, e é isso, os nossos legisladores, eles não entendem o que é inteligência artificial, mas eu acho que eles estão no papel certíssimo de querer regulamentar, porque tem que passar segurança. Mas antes disso, precisa entender qual é o impacto para a nossa sociedade, né? Quem que está sendo afetado por isso? Como regular uma tecnologia que nem a gente sabe ainda? Então, o esforço já é válido, só não acho que precise dessa pressa toda para tentar chegar a um resultado. A gente pode, sim, iniciar o debate, aprender com os outros países lá de fora, tem muitos exemplos para a gente aprender, internalizar, trazer para a nossa realidade, eventualmente, quem sabe, fazer esse exercício, né, que parece óbvio até, o que eu já tenho aqui, o que eu preciso mudar ou não para adequar e para dar segurança, tanto para as empresas poderem desenvolver e investir, para os consumidores poderem consumir todo o potencial da tecnologia, a sociedade se sentir segura, o governo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Então, acho que é um esforço combinado, né? Setor público, setor privado, todo mundo junto nesse esforço, e todo mundo quer, né? Eu não vejo ninguém falando, não, eu não quero participar. Todo mundo quer participar desse debate, desse momento, porque todo mundo sai ganhando. Legal, Loren. Eu vou... vocês já deram um panorama muito bacana, né? Acho que se a gente terminasse agora, o pessoal que está assistindo já estaria satisfeito. Mas eu acho que eu vou juntar algumas ideias de vocês para vocês comentarem, né? Porque é muito interessante que a Dora falou que a gente tem vamos dizer assim, esse desequilíbrio, né? O brasileiro, ele usa muito, né? Então, né, as relações digitais do brasileiro, como a Dora falou, são mediadas pela inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo,
o Brasil não é um líder na tecnologia. Então, há esse descompasso, que é uma característica brasileira, talvez não só brasileira, mas quando comparando os países mais desenvolvidos, isso certamente acontece. E aí, então, já é uma característica, vamos dizer assim, mais específica, e eu acho que só por aí já mostra que a gente não pode pegar um modelo importado, muito embora a gente vá aprender com o que há desses modelos, esses modelos eles têm um outro contexto, né? De países que dominam essas tecnologias, né? A maioria deles. Né? Além dessa questão, né? Quer dizer, ou misturando essa coisa, esse ponto, com a questão que a Lauren fala da agenda de Estado, né? Porque a impressão que a gente tem, e a Lauren mencionou esse esforço do Ministério da Ciência e Tecnologia com a BNT, e aí a gente tem a estratégia de IA do governo, tá? Mas a gente não vê que assim, eu pelo menos de fora não consigo perceber que o esforço regulatório ou a agenda regulatória está associada a esses esforços de Estado, né? Que, como a Lauren falou, são tímidos. E aí a própria Dora fala, mas e a gente também não fez o que a Europa fez de ter esse observatório que olhou para a Europa e para os usos na Europa, porque acontece na Europa. Então, eu vejo a ligação entre essas coisas, no sentido de que não temos a agenda de Estado significativa e ampla e que passa por legislativo, executivo, etc. Não fizemos um estudo, talvez exatamente por não ter essa agenda, né? E estamos regulando, vamos dizer assim, um pouco às cegas, né? Talvez olhando porque tem lá fora e tal, mas sem olhar para o Brasil, né? E isso me parece muito arriscado como política pública, né? Lógico, a gente está aqui para falar, dar a nossa opinião e criticar, etc. Mas a pergunta é, do ponto de vista prático, e lógico, fazer um estudo, como a Dora mencionou, que a Europa fez, exige investimento, etc. O que vocês acham que é possível fazer? Né? Porque aí a gente sai do ideal e entra para o reino do que é possível. Vocês enxergam que, e aí talvez a partir das eleições, possa haver algum movimento nesse sentido, ou a gente vai ter essas iniciativas que, a meu ver, me parecem isoladas e, portanto, não completas o suficiente para algo que fosse ideal? Sou eu? Bom, eu acho que a Lauren tocou num ponto fundamental, a gente não tem política pública, né? Então, o país não avança se não tem política pública. Então, há uma diferença entre iniciativas isoladas, inclusive a própria, que eu acho que é absolutamente frágil, a proposta de estratégia, eu acho que não é uma estratégia de inteligência artificial, acho que aquilo foi só uma carta de intenções. Mas, de qualquer jeito, nem ela está articulada, nem o grupo que está em torno dela tem articulação com o que está acontecendo na Câmara e agora no Senado. Então, nós não temos política pública. Então, isso impacta toda a situação. Né? Então, se a gente vê qual é a característica mais importante assim, para ressaltar do que acontece no mundo, é o fato de que é um ecossistema que trabalha, um ecossistema, área pública, privada, universidade e investidor. E aí você tem um ecossistema de inovação, não é só sobre inteligência artificial. Todos os documentos importantes, inclusive as estratégias de Estado em relação à inteligência artificial, as importantes, tem pelo menos 9 que eu analisei, aliás, 8 que eu analisei mais profundamente, todas elas são abrangentes, elas tratam de todas as questões, inclusive e fundamentalmente a questão de qualificação e requalificação, né, que entra na questão da educação. Eu acho que essa dicotomia, não sei qual é a palavra melhor, mas entre o fato de que nós temos pouco desenvolvimento e nós somos usuários intensivos, isso
tem vários impactos. Um deles, por exemplo, existe uma diferença no Brasil muito grande entre desenvolvedores e fornecedores de tecnologia. Então, grande parte das empresas, pelo menos que eu observo, das grandes empresas principalmente, elas estão usando sistemas de inteligência artificial de fornecedores que não são os desenvolvedores de tecnologia. Pelo menos as startups que eu já tive contato, elas mesmas não desenvolvem o algoritmo de inteligência artificial usado no sistema, né? Então, isso cria outro conjunto de potenciais riscos, porque são as startups, ou parte delas, que usam também algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos fora do Brasil, quer dizer, com uma possibilidade enorme, ou quase certo, ou 100% de problema no resultado, né? Porque tem um viés monumental. Né? Eu, por exemplo, tive uma conversa o ano passado com um gestor de uma grande empresa no Brasil de RH, e que estava usando um sistema de fazer o match, né, entre o perfil da vaga e o perfil dos candidatos, um sistema fornecido por uma startup. E essa startup, um tempo depois, eu também tive conhecimento de que ela estava usando algoritmo de inteligência artificial desenvolvido na Índia e na China. Então, claro que isso, um algoritmo treinado com base de dados da China e da Índia, não pode ser adequado para o Brasil. Mas a empresa que estava usando esse sistema fornecido pela startup não tinha nem conhecimento, que é uma das questões também que me preocupa. O usuário gestor, ele precisa ter o mínimo de conhecimento, de fundamento sobre como é que funciona, para, inclusive, fazer as perguntas certas para o fornecedor da tecnologia. Então, numa legislação brasileira, numa proposta de legislação, também deveria levar em conta essa separação. O que é um desenvolvedor, e não só o que é o usuário, mas o que é um fornecedor de tecnologia. Então, nós temos desenvolvedor, fornecedor, usuário gestor e usuário final. São atores com naturezas e inserções completamente distintas. Mas eu queria fazer uma observação sobre uma questão que a Lorena levantou, que nós não estou plenamente de acordo. É sobre o impacto no trabalho. Né? Para mim, o maior problema social da inteligência artificial é o impacto no trabalho. E aí não tem, para mim, é inexorável, não é o tema hoje, a gente tem pouco tempo, mas é inexorável o deslocamento de trabalhador. Não tem nenhuma viabilidade, não é compatível com o que a gente está vendo, que as novas funções vão ser proporcionais às funções que estão sendo eliminadas. Né? O processo de automação inteligente ele está acelerando e agudizando o processo de automação programada que a gente já está em curso há pelo menos 3, 4 décadas. Então, eu acho que essa questão... Eu vejo 3 impactos no mercado de trabalho fundamentais. Um é o deslocamento, quer dizer, é o desemprego mesmo, a substituição, porque tem uma nova função entre uma nova interface homem-máquina, que é completamente distinta. Né? Hoje o mercado está preocupado com a questão de que falta, que é uma questão mesmo importante, que falta profissional desenvolvedor de tecnologia no Brasil e no mundo, mas essa questão eu acho que vai ser resolvida, porque impacta diretamente as empresas estão empenhadas em resolver. O que eu acho mais preocupante é o fato que praticamente qualquer atividade, eu não conheço nenhuma atividade onde não tem uma mudança significativa nessa interface, máquina-homem. Então, o motorista de caminhão tradicional, por exemplo, caminhão de carga, hoje ele precisa se relacionar com equipamento, com tecnologia embarcada, inclusive de inteligência artificial, e ele não tem formação para lidar com essa nova interface. Então, esse é o segundo impacto tremendo. Aí a gente pega... Aí o terceiro impacto é sobre a renda, porque à medida que as funções vão sendo automatizadas por inteligência artificial, automação inteligente, as funções que sobram, elas aumentam a oferta e a demanda. Né? Tem mais trabalhador procurando essas funções que sobrevivem à automação. Então, você tem um efeito negativo sobre a renda.
né? Então, essa questão do impacto, que também é mais um elemento, ou talvez um dos elementos principais da importância da regulamentação, porque essa regulamentação, assim como qualquer estratégia para o país, ela tem que levar em conta fundamentalmente assim o impacto social. O que acontece, o que vai acontecer, o que está acontecendo com essas empresas e como é que o país se... Porque aí nós vamos diretamente na questão da educação, e que já é um problema no Brasil, todos nós sabemos disso, que foi agudizado com a Covid-19, mas que é isso, é a formação. Como é que a gente enfrenta essas questões, né? Então, agora, a sua pergunta, o que faria? Agora, em novembro, né, a comissão do Senado, dos juristas, foi estendido o prazo mais 180 dias, porque, por uma razão desconhecida, as comissões tradicionais recebem 180 dias de prazo e essa recebeu só 120, mas já foi adiado um pouco mais tempo, mas continua sendo pouco tempo. Porque o que eu farei? Eles fizeram eu tenho acompanhado, até pela minha relação com alguns desses juristas, mas eles fizeram um seminário internacional muito interessante. Mas, por exemplo, o que eu acho fundamental? Tem que chamar o Banco Central e sentar e conversar. Conversar com o Banco Central para ver, por exemplo, eu acho que não existe nenhum setor mais regulamentado hoje do que o setor bancário e financeiro no Brasil. E o Banco Central sempre atuou, né? A gente acompanhou o PIX, por exemplo, como que foi um processo longo de discussão, inicialmente saiu com uma regulamentação, com um formato, e foi revisto pelo Banco Central na discussão, na interação com o mercado. Então, tem que sentar com o Banco Central, por exemplo, e ver, olha, o mercado bancário está usando fortemente inteligência artificial. O que está acontecendo? Qual é a regulamentação que vocês têm, como a Lauren falou, que pode ser adaptada, que pode ser inserida, pode ser ampliada para inserir a inteligência artificial? E todas essas agências têm que ser chamadas para esse diálogo. Dentro daquela sua visão de descentralização, né? Certo. É uma das discussões, né? Quer dizer, parece que a gente está indo para um esquema mais descentralizado, comparando com opções legislativas mais centralizadas. Eu tenho mixed feelings, para ser bem sincero em relação a isso, porque eu entendo que a questão setorial ela é dominante na medida em que aquele algoritmo, ele é um algoritmo do setor, né? Se a gente for olhar dessa forma. Por outro lado, os problemas de treinamento e de desenvolvimento de expertise humana, etc., talvez sofram mais num ambiente descentralizado. Então, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter dois modelos no mundo, porque eu acho que o modelo europeu vai ser centralizado e não sei se vai se basear nas agências reguladoras de proteção de dados que já existem. O board europeu está querendo ir nessa linha, mas aí acho que a maioria dos países tendem a criar uma nova autoridade apenas para isso, o que também é um problema, né, que a gente vai ter, basicamente, a gente vai ter uma situação de governança de dados regulada por uma autoridade e na parte que envolve dados, quer dizer, ou que, em questão de viés, etc., está ligado ao machine learning, né, e que precisa de dados, uma outra autoridade vai regular. Então, basicamente, uma empresa vai precisar de 2 carimbos para fazer o que tem que fazer do ponto de vista de implementação de uma solução de IA na Europa. E nos Estados Unidos, por conta da sua tradição com agências reguladoras, a tendência, eu acho, é que seja descentralizado. Eu acho que a gente vai ter esses dois modelos, e é uma questão do Brasil ver para onde vai. Eu acho que tem vantagens e desvantagens. Entendo a questão de descentralização por conta do setor, mas me preocupa que não vai ter aquela... Vamos dizer, se você botar isso no Banco Central, né? Você talvez... No Banco Central não, mas você vai na ANP ou na Agência de Energia Elétrica. Você não vai ter aquele setor muito dedicado ao tema, ou pode até ser dedicado, mas
que vai sofrer por estar regulando o tema dentro de uma estrutura regulatória pré-existente. Mas não sei. De todo modo, o que eu queria perguntar para vocês agora, e para encerrar, é a questão da opção, que é uma questão técnica, que é a opção que está se fazendo pelo Risk-Based Approach, né? A Dora falou na questão de implementação de alto risco, né? E aí a minha pergunta em relação a isso basicamente, quando você estabelece que há um alto risco, né, você está fazendo uma regulação ex ante em relação a um tema, né? E a gente sabe que machine learning e IA, muitas vezes o resultado que se quer atingir, né, há um desconhecimento, não há como saber os resultados, há muita surpresa no processo de IA, né? Vocês veem, primeiro, vocês acham que o risk-based approach é o único ou melhor, né? E dois, se ele pode ter alguma desvantagem de não beneficiar a inovação na medida em que ele regula de forma prévia, né? Ele fala, isso aqui não pode, esse uso não pode, etc. Lauren, o que você acha disso? Bom, eu vou aproveitar aqui que eu estou com a fala rapidinho, só endereçar um ponto que a professora Dora falou. Claro. Não concordo da questão do emprego, né? Vai ter uma mudança. Mas acho que, de novo, voltando para a política pública, educação, como você falou, né? Eu acho que a gente tem inúmeras oportunidades, mas se a gente não tiver direcionada capacitação e educação, a gente não vai resolver. Hoje, no setor de tecnologia, a gente tem mais de 500 mil vagas abertas e a gente não consegue preencher. Então, é isso, a educação, realmente, né? A gente tem oportunidade, mas acho que precisa mudar o olhar agora. Para sua pergunta, Gustavo, eu acho que, assim, o setor, a gente defende a regulação do uso da tecnologia. Pontual. O uso. Eu concordo. Se a gente, como na União Europeia, se já determinar o que é alto risco, tal, você realmente está limitando ali, corre realmente o risco de você prejudicar outros usos de tecnologia, como reconhecimento facial, que hoje não está pronto, mas tem um potencial enorme, né, de benefícios e o uso quando bem aplicado, né, seguindo uma normativa e uma regra, e precisa ser treinada ainda a tecnologia. Então, eu acho que é muito difícil dar uma resposta certeira agora. A gente defende a regulamentação do uso da tecnologia, não a tecnologia em si, mas a abordagem baseada em risco faz mais sentido. Ainda mais se a gente tiver essa discussão de hoje, né? Vou regulamentar tudo. Não, então, pera lá. Vamos regulamentar na saúde, porque o risco é muito maior do que uma aplicação do Spotify, do Netflix, como foi citado aqui. Então, eu não daria uma resposta certa. Eu acho que faz sentido a gente analisar e pontualmente, né, surgiu uma tecnologia, o uso de uma tecnologia. Então, vamos agora analisar aqui como é que a gente consegue fazer. Se generalizar, mesmo em alto risco, sim, a gente corre o risco de prejudicar potenciais usos lá na frente. Dora, você tem alguma coisa para trazer em relação a essa questão de você fazer baseado em risco e do que você pode trazer de prejuízo à inovação? Eu estou plenamente de acordo com a Lauren. Eu estou vendo que o tempo está acabando e eu queria fazer duas observações que eu julgo importantes antes da gente terminar. Uma é que há uma diferença se você regulamentar e fiscalizar setorialmente e você não ter nada em geral, né? Eu acho que a gente tem que ter um arcabouço geral, diretrizes gerais e uma coordenação geral. Agora, a regulamentação e a fiscalização é setorial. Então, isso responde, por exemplo, ao Gustavo, à sua preocupação. Quer dizer, a agência setorial ela vai ser obrigada por uma regulamentação, por um arcabouço geral, né? Ela vai ser obrigada a enfrentar essa questão e ela vai ser cobrada por isso. O que eu não vejo viabilidade é regulamentar e fiscalizar globalmente, do ponto de vista do país. A outra é que eu acho também que a gente tem que levar em conta, e que eu acho que não se leva em conta, talvez por um desconhecimento maior sobre o que é essa tecnologia, a diferença entre sistemas
do sistema e da própria inteligência artificial. O sistema, você desenvolve, tem várias etapas que você desenvolve um sistema. Aí aquele sistema usa um algoritmo de inteligência artificial dentro do sistema. Mas o sistema tem várias etapas que são decididas pelos humanos, né? Tem uma discussão, tem o tal do black box. O black box é uma das etapas. Aí, de fato, existe a maneira como os algoritmos de inteligência artificial estabelece as correlações dentro dos dados, transcende a capacidade cognitiva do ser humano de compreender, nesse momento. Tá? Mas tem várias outras etapas. Né? Começa um sistema quando você define qual o propósito do sistema, qual a tarefa a ser resolvida. Depois, o ser humano, o desenvolvedor, ele estabelece quais são as variáveis iniciais, né, que são chamados hiperparâmetros. Depois ele define, ele escolhe a base de dados, que a base de dados também é organizada por outros seres humanos. Né? Depois ele treina, depois ele verifica. Então, tem várias etapas que você tem que criar um framework de gestão, que isso não tem a ver com a opacidade da técnica de inteligência artificial. Então, quando se discute, por exemplo, acompanha as discussões que estão tendo na Câmara e no Senado, nem se fala sobre essa questão. Né? E essas etapas iniciais todas, elas são a origem, quando os grandes sistemas que foram usados mundialmente, 10 anos depois, quando eles foram auditados, a grande questão do resultado enviesado estavam localizadas nessas etapas iniciais, nessas etapas do sistema, e que são mais fáceis de você auditar e de você regulamentar. Né? Então, eu acho que também tudo isso precisa de tempo para entender como é que eu, legislador, estou tratando de um assunto tão complexo do qual eu não entendo, eu não sei como funciona. Então, na Câmara, por exemplo, dia 29 de setembro do ano passado, 413 deputados votaram a favor e 15 contra. Eu fico imaginando, se aqueles que nós lidamos, nós que estávamos envolvidos no processo, diretamente não estavam compreendendo a tecnologia, imagina os 413 que votaram a favor e os 15 contra. Qual é o conhecimento sobre o que eles estavam votando? Então, acho que isso é temeroso. É a maneira... e as respostas, quando a gente fez indagações em vários momentos diferentes, para o deputado Eduardo Bismarck, para a deputada Luísa Canzini, que o propositor da 21/2020 e a redatora, as respostas são muito vinculadas a um plano de carreira individual. Entendeu? A capacidade de alavancar a sua inserção dentro do Congresso, o que não é a questão da sociedade. Né? Então, do ponto de vista da sociedade, não tem nenhuma razão para ser urgente. Aí a Lauren certamente conhece essa expressão, adora talvez, das leis e salsichas, né? Então, que a gente não deve querer saber como elas ambas são feitas. Mas, de todo modo, acho que a gente já terminou o tempo, né, Claudinei? Acho que foi muito produtivo. Acho que a conclusão é que o principal, se eu for tirar uma conclusão sobre a conversa, é que há um pouco de assodamento, né? Que a gente precisa de mais tempo para discutir, que não há tanta urgência do ponto de vista de direitos sendo prejudicados por conta de uma ausência de regulamentação, né? E que as iniciativas que estão sendo tomadas, muito embora valorosas, né? Elas têm suas limitações e que elas podem se beneficiar de mais tempo, né? E eu acho que a sociedade brasileira merece que esse tempo seja dado para um tema, como, né, a Dora falou, as interações do brasileiro por meio de IA, etc. Tem gente que diz que IA é a energia elétrica do século XXI, né? A importância dessas tecnologias para o futuro, né? Demandam que a coisa seja mais, vamos dizer assim, feita de uma forma mais
pensada, né? Um pouco mais estruturada do que ela está sendo feita. De novo, não estamos desmerecendo o valor das iniciativas que estão sendo tomadas, mas a gente consegue identificar de fora que elas estão isoladas, que não têm uma estruturação de política pública, de Estado, etc. E que, apesar disso, estão indo por um caminho razoável, quer dizer, talvez não seja até um desastre se a coisa andar e depois talvez dê tempo para arrumar. Acho que essa é a melhor, acho que é a conclusão que a gente chega. Queria agradecer a vocês de estarem conosco, de estarem abrilhantando o evento e esclarecendo essas questões para o público que nos assiste, que também, certamente, pelo tipo de público que a T Inside traz, pode ajudar a resolver essas questões, por meio das suas próprias iniciativas, a melhorar o tema para o Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Dora. Obrigado, Loren. Fazendo um intervalo, já voltamos para o próximo painel. Obrigado, pessoal.